Isso, agora, né? Pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos, foi muito bom poder ter o culto pela manhã, junto com os irmãos que não poderiam estar hoje à noite, ou no período da noite. E também foi muito bom para nós podermos tomarmos ou definirmos definitivamente ao iniciar o culto pela manhã. Então, a partir do próximo final de semana, nós teremos o culto da manhã e o culto à noite, no desejo de que nós possamos suprir melhor a necessidade da igreja, para que os irmãos possam estar presentes, já que temos algumas coisas que precisamos ir se organizando, né, diante da situação. E diante da situação que nós estamos passando, irmãos, é notório e não tem como ser diferente, né? Às vezes, por todas as coisas que estão ocorrendo e por tudo que ela está trazendo, às vezes a gente até perde, ou até a gente não acha razão, ou a gente esquece de coisas que são tão boas na vida, no dia a dia, para que a gente possa continuar enfrentando e vivendo o momento de cabeça erguida, com confiança, com a fé viva para a nossa caminhada espiritual. E eu quero, antes de entregar a mensagem nessa noite, pensar um pouquinho com você. Hoje, você conseguiu fazer uma oração de agradecimento a Deus? Você fez uma oração de agradecimento a Deus hoje? Porque às vezes a situação ela vai ficando e ela vai nos tomando num sentido, num aspecto que a gente não começa mais nem pensar sobre isso, quanto mais fazer. Mas eu creio que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então eu quero que você pense, se você fez essa oração de agradecimento, pelo que você agradeceu. Porque às vezes nós até somos bastante gratos a Deus, mas a nossa gratidão, ela está relacionada a apenas as coisas materiais ou secular da vida do dia a dia. Nós oramos, nós falamos com Deus e nós agradecemos a Deus porque a gente pôde dormir, acordar, levantar, tomar café, estudar, trabalhar, encontrar com alguém, se relacionar, receber um dinheiro que estava para receber, pagar uma conta que precisava ser paga, ou alguma coisa nesse sentido. Às vezes nós somos até pessoas que oramos agradecendo, mas a nossa oração de agradecimento está em volta de coisas terrenas. E hoje, irmãos, é um momento em que nos traz a refletir e nos coloca diante de uma realidade que mostra claro que nós temos mais do que razão para ter uma vida de gratidão a Deus, para ser grato ao Senhor. Para todos os dias fazer uma oração de gratidão a Deus. E eu creio, irmãos, que essa gratidão deve ser, ou deve ocupar o maior lugar na nossa vida. Não por aquilo que nós temos, Deus tem feito materialmente, mas por aquilo que Ele fez de uma maneira tão amorosa pela minha, pela sua e pelas nossas vidas. Pela maneira que Ele nos deu a oportunidade de ser abençoado, no qual nós nem merecíamos ser abençoados. E hoje nós vamos olhar um pouquinho para esse amor grandioso de Deus, e nós vamos meditar um pouquinho, pensar um pouquinho hoje sobre isso. Depois desse tempo que nós estamos aí de isolamento social, nós estamos hoje voltando a algo que
é muito gratificante na nossa vida como crente em Cristo Jesus. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, a partir do verso, no capítulo 26, a partir do verso 26 ao verso 30. E eu quero começar pensando nessa noite por meio desse texto. Mateus capítulo 26, do verso 26 ao verso 30. Todos encontraram? É um texto que mostra uma realidade que precisa estar presente na minha, na sua e na nossa vida. Por ser algo que foi criado para mim e para você, que foi criado para a igreja do Senhor Jesus, que foi criado para o crente em Cristo Jesus, nosso Senhor, para aquela pessoa que confessou a Cristo como Senhor e Salvador. E isso foi criado por uma razão, irmãos, que a gente precisa pensar sério sobre ela. Mateus 26, do 26 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Pode ficar sentado mesmo como você está. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? É um texto bem interessante. E você que está acostumado a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia, e que está há um tempo já caminhando como cristão, sabe do que o texto se trata, né? E o texto se trata, na verdade, da ceia do Senhor. E é tão importante que Jesus, na festa da Páscoa, estando com seus discípulos, ele instituiu a ceia. Como havia o costume dos judeus em realizar a Páscoa em memória à liberdade da saída do Egito, agora Jesus institui a ceia. E eu não vou entrar nesse texto de forma que nós vamos pensar nele no todo. Mas o que eu quero pensar com você hoje aqui é: para o que Jesus instituiu a ceia? Porque às vezes nós participamos da ceia, porque às vezes nós nem achamos que a ceia é tão necessária na nossa vida. Às vezes nós nem damos muita importância a ela, mas a pergunta é: Jesus criaria alguma coisa para a igreja se não fosse de grande importância? Não. Quando ele instituiu a ceia, ele instituiu pela relevância que ela tem na vida da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós temos ocupado a nossa mente, e a nossa mente está cheia de muitas coisas, cheia de muitas lembranças, ocupado por coisas que acompanham ela no dia a dia. E às vezes, coisas que são tão importantes, ela é esquecida. E eu vou dizer uma coisa que talvez você nem concorde comigo, mas é real. Se nesse tempo de pandemia, o que Jesus instituiu para mostrar o que ele queria mostrar, estivesse presente na cabeça da maioria da população, ela sofreria menos. Mas como ela é esquecida, como ela fica de lado, aí vem um sofrimento que deveria não ser tão presente ou tão forte como às vezes tem sido. Por quê, irmãos? Porque é importante a gente pensar. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, vai lá para o capítulo 11, você está acostumado a ver esse texto, ler esse texto, e já ouviu diversas mensagens sobre esse texto. O
O apóstolo Paulo tratou de maneira bem clara e bem simples sobre a ceia do Senhor. Por que ela foi instituída? Qual a finalidade? Então, na nossa mente, para que a gente se mantenha bom, ela precisa ter sempre algo que é positivo, algo que não apenas trata do presente, mas que também nos incentiva ou nos fortalece para o futuro. Porque uma das coisas que mais dificulta a vida do ser humano é ele não ter ciência nenhuma sobre o seu futuro. Quando ele não tem, a situação fica um pouco difícil. Então nós vamos ler como base no texto do capítulo 11 de 1 Coríntios, nós vamos ler do verso 23 ao verso 24. Nós não vamos ler o capítulo todo ou o texto todo. Mas no capítulo 11, a partir do verso 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E olhando o texto, na continuidade do texto, irmãos, nós podemos ver outras coisas que foram colocadas, mas olhando aqui, só até aqui esse pedacinho aqui, o texto mostra por que a ceia deve ser feita, por que a ceia deve ser realizada, por que a ceia deve fazer parte da minha e da sua vida. Então, seguindo aqui a leitura, do verso 26, porque todas as vezes que comer esse pão e beber os cálices, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Dentro desse texto, irmãos, nós podemos encontrar algumas lições que é bem interessante e bem importante para a nossa caminhada espiritual. Deus nos ensina algumas verdades que nós precisamos estar muito atentos a ele. Na nossa caminhada cristã, tem aquilo que nós fazemos. E nós fazemos com a finalidade, ou com a vontade, ou com o desejo próprio de agradar a Deus. Porque nós queremos agradar a Deus, por isso nós fazemos. Mas há aquilo que o próprio Senhor determinou que fazemos no sentido de agradá-lo verdadeiramente. E às vezes, nós estamos mais voltados para aquilo que nós queremos fazer, no sentido de agradar a Deus, do que naquilo que verdadeiramente o próprio Senhor determinou para que seja feito para agradá-lo. Pela manhã a gente ouviu uma mensagem um pouco nesse aspecto, de um povo que esqueceu do juízo de Deus, da vontade de Deus,
E caminhou cada um fazendo o que queria de acordo com o seu querer. Mas na cabeça daquelas pessoas eles estavam agradando a Deus. E nós precisamos pensar, irmãos, sério sobre isso. Você pensou sobre isso? Eu quero pensar, a ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente o sacrifício vicário de Cristo na cruz em seu favor. Eu quero pensar com você. Você pensou sobre isso hoje? Você orou em agradecimento a Deus por isso hoje? Isso tem sido oração constante na sua vida, todos os dias diante de Deus, por essa realidade? Porque às vezes, irmãos, nós oramos todos os dias, mas nós oramos por aquilo que nós queremos, não por aquilo pelo qual nós recebemos sem mérito algum. Então, quando nós olhamos para a ceia, a primeira realidade que nós precisamos entender é que a ceia ela foi instituída para que a igreja, para que o crente em Cristo Jesus possa estar continuamente recordando do sacrifício vicário de Cristo. Isso é, essa realidade ela precisa estar viva na nossa mente todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém conversou comigo sobre a questão da dor após ser infectado com Covid. E ele disse assim para mim: pastor, não queira pegar esse negócio não, o senhor não sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é duro, o quanto isso é doloroso, o quanto isso deixa a gente sem terra nos pés. Eu digo, e eu concordo que você, porque eu vejo alguns relatos sobre isso. Mas eu posso te falar uma coisa? Ele disse, pode. Você que é uma pessoa que estuda a Bíblia mais do que eu, conhece mais do que eu a Bíblia, você acha que é mais angustiante do que a morte de Cristo? Ele disse, pastor, não é não. Eu disse, então pensa. Porque enquanto nós tememos, enquanto nós ficamos arredio por coisas que nós não queremos que aconteça conosco, nós esquecemos do que aconteceu com Cristo. E o que aconteceu com Cristo em meu favor e em seu favor e em favor de todo ser humano? Será que essa é uma realidade hoje que a humanidade se preocupa, busca e agrada e ora em agradecimento a Deus por isso todos os dias? Eu sei que tem muita gente que faz. Mas eu acredito que mesmo a maioria dos cristãos, essa realidade ela é vaga. Ela é esquecida. Ela não faz parte do dia a dia. Mas ela é para fazer parte do dia a dia da minha vida. Ela é para estar viva na minha mente, na sua mente, no meu coração e no seu coração. Por quê? Porque, irmãos, quando alguém se vai dessa terra, nós lutamos e nós relutamos para tentar apagar, para tentar não ficar lembrando pelo desgaste que traz. Com relação a Cristo é diferente. Ele quer que a morte dele seja o quê? Lembrada todo dia, todo momento. Se a morte dele precisa ser lembrada todos os dias por mim e por você, é porque ela tem um significado muito forte sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se a gente nem olhasse para cá, mas fosse pensar agora, e você pudesse perguntar qual a razão por que você pode com liberdade espiritual cultuar a Deus nessa noite? Porque você fez alguma coisa em prol disso?
Porque você tem um caráter que te dá essa possibilidade e essa liberdade? Não. A razão da gente poder desfrutar dessa espiritualidade, dessa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, é porque algo foi feito em meu, em seu e em nosso favor. E o que foi feito? O que aconteceu? Então Jesus instituiu a ceia para ser um memorial da sua morte. Para a gente lembrar todos os dias. Quando fazemos ou realizamos a ceia, estamos proclamando, declarando, fazendo notório que o corpo de Cristo foi partido e dado por nós, e o seu sangue foi vertido e foi derramado para que pudéssemos ter uma nova aliança com Deus. Agora pensa, quando a gente pode parar e pensar que o corpo de Cristo foi partido, eu não sei qual a imagem que você faz disso. Porque você imagina que se você olhar uma pessoa num leito de cama, aonde ele está enfermo, ou ele está no final dos seus dias, já é doloroso e é triste, você imagina você olhando para um ser bem de saúde, sem culpa, sem nada, sendo partido, tendo o corpo dilacerado por alguém que não tinha autoridade nenhuma, nem capacidade sobre isso. Ele foi morto de forma cruel, de forma dolorosa. Ele foi transpassado por uma lança. Ele foi colocado vivo numa cruz e pregado vivo. Você consegue fazer uma leitura sobre o grau da dor, da agonia dessa situação? Mas o mais duro, irmão, de tudo isso, não é só pensar no que aconteceu ali, é pensar na mente de Jesus, quando ele sabia que isso ia acontecer. E isso é tão forte no livro de Lucas, quando ele trata disso, que diz que a alma dele estava tão angustiada que as gotas de suor que escorria se transformavam em quê? Gotas de sangue. Mas ele orou e algumas vezes ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu bebo. Todavia, não seja como eu quero, seja como tu queres. Ele abriu mão de todo o seu desejo, de todo o desejo da sua carne, de toda a vontade da sua carne e suportou algo que nem um ser humano suportaria, sem ter algo nenhum contrário contra a sua vida. Então, quantas coisas nós lembramos todos os dias e até agradecemos a Deus por elas. Às vezes, essa realidade nós não lembramos e não oramos agradecendo a Deus. Ela é esquecida da nossa mente. Ela não é viva na nossa mente. Mas será que a morte de Cristo é uma lembrança viva na nossa mente todos os dias hoje? Eu não sei o que passa na sua mente. Nem você que está aqui no auditório, nem quem está em casa assistindo o culto, eu não sei o que passa na sua mente. Mas uma coisa eu sei, irmãos, é que entre todas as coisas boas que nós podemos agradecer a Deus, nenhuma se compara a ela. Nenhuma se aproxima dela. Nenhuma merece gratidão como essa realidade merece gratidão. Será que ela tem sido motivo de oração por nós todos os dias diante de Deus? Porque às vezes a gente diz, eu estou orando, né? E a gente ora por um, e a gente ora por outro, e a gente ora. Nesse tempo de pandemia, eu recebi inúmeros pedidos de oração. Mas todo mundo que me pediu para orar, só falava um monte de coisa. Pastor, ore para que o fulano saia
da situação. Pastor, ore para que o fulano vença. Mas eu nunca recebi um pedido de oração de alguém assim, pastor, orem e diga a Deus muito obrigado porque Ele deu o Filho dele para morrer por mim na cruz do Calvário. Mas será que simplesmente estar diante de uma situação dessa é razão para a gente esquecer? Não. Não é razão para a gente esquecer. Então, eu quero nesse momento lembrar com você, se você não estiver sendo uma pessoa que tenha orado todos os dias em forma de gratidão a Deus pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu quero incentivar você a começar a ser essa pessoa de oração. A essa pessoa que todo dia de manhã, quando levantar, diga a Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, por meio do seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Por quê, irmãos? Eu e você precisamos fazer isso. Eu quero pensar com você agora sobre algo que é bem rápido, mas eu preciso pensar com você. A morte de Cristo é a razão pela qual somos agraciados por Deus espiritualmente. Nós não somos agraciados por Deus espiritualmente porque nós temos mérito para isso. Até porque a gente gosta de desafio, né? Eu amo muito a Jerusalém porque ela gosta de desafio. Eu já estou de pé. A irmã Maria Anita com a irmã Esté pode sentar bem aqui, ó, tem cadeira vaga. O Valdano está de pé. Então não dá para mim pedir para ficar de pé porque já estão de pé. Mas os que estão sentados eu vou pedir para ficar de pé. Fica de pé só os que não são pecadores aqui. Isso mostra que a gente não tem mérito. Para nós ter mérito para receber alguma coisa espiritualmente, precisaríamos, em primeiro lugar, não sermos pecadores. Mas a Bíblia diz que se disser que nós não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se disser que não pecamos, fazemos ele mentiroso. Agora, pensa comigo rapidinho. O primeiro benefício que nós recebemos espiritualmente é a oportunidade de vida novamente espiritualmente com Deus. Se alguém hoje pode estar vivo espiritualmente, não é mérito. Esse benefício, ele é recebido por meio da morte de Cristo. Se hoje eu e você, se as outras pessoas onde estão reunidas em outros templos ou fora dele, se pode desfrutar de um relacionamento com Deus, não é mérito religioso, não é mérito de boas obras, é benefício que dado por causa da morte de Cristo. Abre a sua Bíblia comigo. Lá em Romanos capítulo 5, vamos mexer um pouquinho nela aí. Romanos capítulo 5, a gente pode olhar para a palavra do Senhor e a gente pode entender como Deus é maravilhoso. Mesmo a gente sendo inimigos de Deus, Deus fez algo maravilhoso e mostra nesse texto. Romanos capítulo 5, verso 10. Diz o seguinte... Eu vou ler do verso 6 até o 10. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele não morreu pelo justo, ele morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus,
mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A nossa salvação não advém das nossas obras, advém da vida de Cristo que foi dada na cruz do Calvário por mim e por você. Mesmo nós estando num estado de inimizade com Deus, Ele ainda deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, num estado de pecado e de fraqueza, para nos reconciliar com Ele. Então, se hoje a gente está reconciliado com Deus, isso é benefício adquirido não por mim nem por você, mas pela morte de Cristo, quando nós ainda estávamos num estado de condenação. Então, irmãos, a gente pode olhar também para Colossenses capítulo 1, para a gente não ficar só aqui nesse texto. Colossenses capítulo 1 fala um pouquinho sobre isso. E eu quero pensar com você rapidinho aqui. Colossenses capítulo 1, verso de 20 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesma todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. E a vós outros também, que outrora erei estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpável e irrepreensíveis. Amém? Isso é, Deus, por meio de Cristo, nos trouxe para Ele, nos colocou num estado que só Ele poderia fazer isso, porque nós somos incapazes de fazer. Mesmo estando num corpo morto pelo pecado, Ele ainda nos reconcilia com Deus por meio da morte de Cristo. Então a morte de Cristo, irmãos, tem um significado muito grande, tem um valor muito grande na minha e na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa que quer ter uma vida de relacionamento com Deus. A gente precisa quebrar aquele orgulho de que a minha religiosidade é algo tão grande, ela é muito pequena. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 2, e ele mostra uma coisa bem interessante em Efésios 2, a partir do verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é maravilhoso. Não de obras para que ninguém se glorie. Isso é, não existe nada, nem que eu, nem aqui você, por muito bom que sejamos, por muito crente que sejamos, por muito santo que sejamos, que nos dá direito de salvação. A salvação é um dom de Deus, dado para nós por meio de quem? De Jesus Cristo, aonde? Na cruz do Calvário. Agora, vamos pensar. Ele nos reconciliou de novo com Ele. Pela morte de Cristo, nós podemos ter vida novamente para com Deus. Vida essa que o pecado fez o quê? Tirou um dia. E eu gosto muito de pensar sobre isso, irmãos, porque às vezes parece que a gente esquece do nosso passado. A gente só lembra do nosso presente, o passado fica esquecido. Mas quando eu penso no passado, eu consigo valorizar muito mais a Deus do que quando eu penso só no presente. Eu sempre costumo dizer, as duas realidades que nos ajudam a ser forte e caminhar como vencedor diante de Cristo é o passado e o futuro. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. O que diz Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Agora a pergunta que a gente faz é: o pecado passou a quantos homens? O pecado atingiu a quantos homens na face da terra? Quantas pessoas recebeu a morte que o pecado trouxe?
se a gente olhar um pouquinho com carinho sobre isso, lá em Romanos capítulo 5 novamente, a gente vai encontrar isso, né? E lá em Romanos no capítulo 5, no verso 12, diz assim, amados, Romanos 5, 12, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só que quando todos pecaram, o que aconteceu? Romanos 3, 23 diz isso. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória ou da presença de Deus. Em outras palavras, irmãos, o salário do pecado é a morte. Porque pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. Isso é, eu, você, todos que estão ouvindo a gente nesse momento e os que não estão. O pecado matou o homem espiritualmente para com Deus. Isso é, separou o homem espiritualmente da presença de Deus. Sendo religioso ou não. Então isso nos faz pensar em duas realidades, que querendo ou não, ela é presente na vida da humanidade diante de Deus. O antes de Cristo e o depois de Cristo. Eu não sei como você pensa sobre isso, mas eu quero que você pense agora. Antes de Cristo, quem era você espiritualmente diante de Deus? Como era você espiritualmente Deus? Como você estava espiritualmente diante de Deus? Porque às vezes a gente pensa agora, eu estou bem, tudo está normal, eu glorifico a Deus, eu canto, eu oro, eu tenho hoje condições de conhecer a Bíblia, mas eu esqueço lá de trás. E quando a gente esquece lá de trás, a gente tem a grande chance de não saber valorizar o que Deus fez, porque a gente valoriza algo quando a gente sabe o que ele custou e como ele foi conquistado. Então vai comigo um pouquinho e vamos olhar isso rapidinho lá em Efésios capítulo 2. A gente já mexeu um pouquinho com ele, vamos continuar. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 mostra algo que é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Verso 11 e 12 do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios diz assim, ó. Portanto, lembra que alguém já pregou assim? Cada vez que tiver escrito o quê? Preste atenção. Porque é sério, não é sério? Mas o texto começa dizendo o quê? Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a minha e a sua realidade antes de Cristo. E essa é a realidade de quem até agora não chegou a Cristo. Então imagina, se Cristo não tivesse vindo, como estaria o nosso estado hoje? O nosso estado continuaria o mesmo. Sem Cristo nós estaríamos o quê? Desconsiderado como alguém que tem relacionamento com Deus por aqueles que foram escolhidos pela promessa. Mas nós ainda continuaríamos separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E você diz, não, pastor, sim. Sabe por quê? Porque a primeira promessa foi feita a quem? Ao gentio ou a Israel? A Israel. Então vamos desafiar a gente mais uma vez. Fica de pé os israelitas por nascimento aqui.
mais uma vez, mostra para mim e para você que Deus tem me favorecido, Deus tem te favorecido, Deus tem me abençoado, Deus tem te abençoado, Deus tem nos abençoado por meio da pessoa de quem? De Cristo Jesus. Quando eu penso nesse estado, irmãos, eu começo a pensar, eu vou dizer para vocês, eu até agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem aquele histórico lindo que diz assim: nasci num lar cristão, cresci num lar cristão, eu nunca fui disso, daquilo, porque quando eu olho para o meu passado, eu só tenho dor. Eu sou grato todo dia, todo momento, pela graça e a misericórdia de Deus na transformação da minha vida, por meio da pessoa de Cristo Jesus. Então, olhando para isso, a gente lembra que antes de Cristo, a gente tinha um estado longe de Deus. Em outras palavras, sem Deus no mundo. Por isso, você vai olhar e vai ver um mundo conturbado que nós temos. Por quê? Porque a maioria das pessoas andam no mundo sem Deus. Agora, a gente pensa no depois, né? Em Cristo, nós saímos de uma vida de separação para com Deus, para uma vida de relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque olha, continua lá no texto comigo agora, do verso 13 ao verso 16. O que diz do verso 13 ao 16? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava o quê? Longe, fostes aproximado. Aproximado por meio de quê? Do sangue de Cristo. Não foi da sua oração consagrada. Não foi do seu talento, não foi da sua capacidade de conhecimento intelectual ou bíblico ou teológico, não foi por nada que a gente fez, a gente foi aproximado por meio do sangue de Cristo. Agora, olha o que o texto diz, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Por isso, uma pessoa sem Cristo dificilmente vai gozar de paz. Ele vai gozar de alegrias momentâneas, porque muita gente confunde paz com alegria. Alegria é aquela coisa que a gente recebe momentaneamente por algo que aconteceu. Estou alegre hoje porque eu fui promovido, né, lá na empresa. Que alegria. Mas essa alegria dura até não ser demitido. No momento que for demitido, acabou. A alegria porque eu comprei um carro, ou eu troquei de carro, ou porque eu não tinha uma casa e eu comprei uma casa, ou porque eu passei na faculdade, ou porque eu estava desempregado e agora estou empregado, ou porque eu era solteiro e casei. Mas enfim, tem N razões. Mas a paz não é algo momentâneo, a paz é algo que vem, entra e permanece diante de qualquer circunstância, quer seja boa, quer seja ruim. Mas essa paz, ela só é possível por meio de Cristo, porque Cristo é a nossa paz, não somos nós. Aí ele diz o seguinte: o qual de ambos fez o quê? Ajuntou gentil e judeu e tornou um só. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio da amizade, aboliu da sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade entre eles e entre o homem e Deus. Isso é, se hoje não somos mais inimigos de Deus, não advém do que fazemos, não advém do que pensamos, advém do que foi feito por nós, por meio
de Cristo lá na cruz do Calvário. Sem a cruz de Cristo, irmãos, nós continuaríamos sem Deus, distante de Deus, sem serem amigo de Deus ou sendo inimigo de Deus. Precisamos lembrar, irmãos, sobre isso com muita gratidão no coração. Em Cristo saímos de uma vida de separação para com Deus, para uma vida de relacionamento com Deus. Na cruz, Cristo mudou o estado da minha, da sua e da nossa vida espiritual para com Deus. Ele mudou na cruz. Ele não morreu na cruz para ser um herói, nem meu nem o seu. Ele morreu para transformar o estado da minha e da sua e da nossa vida. Agora, a gente precisa, irmãos, saímos de um estado de vida sem Deus, ou longe de Deus, para uma vida próxima de Deus, perto de Deus, por meio da morte de Cristo. Isso é tão mais confirmado ainda lá em 1 Pedro 3,18. Vai lá, vira a sua Bíblia comigo, para a gente não só falar e não confirmar, né? Mas lá em 1 Pedro 3,18, o texto da palavra do Senhor diz assim para nós, olha que texto maravilhoso. Pois, mais uma vez, tem aí uma interrogação, né? Pois, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Então, quando eu lembro da morte de Cristo, eu preciso pensar, ele morreu por causa de quê? Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa dos nossos pecados. Sendo justo, ele morreu por mim e por você e por todos os injustos na face da terra. Eu gosto muito quando a palavra do Senhor diz, né? Eu vou tentar ver se eu lembro aqui o texto, mas eu acho que está em Romanos 3, se eu não me engano, 10, né? Vamos ver se é isso mesmo que eu estou querendo dizer. Mas eu gosto muito desse texto, né? Romanos 3, se eu não me engano, verso 10. Ah, é isso mesmo. Romanos 3,10 diz o seguinte, olha, coisa linda. Como está escrito, não há o quê? Nem um justo, nem um sequer. Quando eu leio esse texto, irmãos, isso me dá um arrepio, sabe por quê? Porque a gente que acompanha a gente, que é aquele pecado de fazer assim, ó. Como parece que a gente é justo. Ele disse que ele olhou de cima para baixo e ele viu quantos justos? Nenhum sequer. Nem eu, nem você. Se fôssemos justos, não precisaria da morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, quando a Bíblia está dizendo que nós não somos justos, está mostrando que Jesus morreu por quem? Por nós. Para mudar a realidade da minha, da sua e da nossa vida. Isso, irmãos, é maravilhoso demais a gente pensar. A morte de Cristo é a razão pela qual somos agraciados por Deus espiritualmente. Nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma, né? Essa mudança que Cristo fez, irmãos, de vida para nós, nos proporciona o privilégio de poder olhar para frente. Isso é, no sentido de podermos olhar com uma sã consciência espiritual, sabendo que mesmo revestido, mesmo morando ou estando, tendo um corpo de carne morto pelo pecado, estamos vivos espiritualmente por causa da morte de Cristo. Então esse texto nos dá a oportunidade de olhar em sã consciência espiritual e viver aguardando a volta gloriosa de Cristo. Eu tenho pensado sobre isso. Cada vez que você deita, qual é a oração que você faz a Deus? Eu não sei.
Mas cada vez que você levanta, também não sei a oração que você faz. Mas eu sempre costumo dizer a Deus quando eu acordo: Deus, muito obrigado, porque hoje está mais perto do que ontem o meu privilégio de estar com Cristo. Porque se hoje está mais perto do que ontem, amanhã vai estar mais perto do que hoje. Mas o verdadeiro cristão, aquele que foi salvo, transformado, essa mentalidade está na mente dele todos os momentos. Ele continua sendo alguém que faz aquilo que a palavra do Senhor diz para fazer. Quando nós realizamos a ceia, aqui no capítulo 11, no verso 26, diz que nós fazemos o quê? Aqui em 1 Coríntios 11, no verso 26, diz o seguinte, irmãos, olha: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Eu faço isso todo o tempo, olhando para onde? Para frente. Porque quando Ele vir, irmãos, vai ser algo maravilhoso. Se é bom as coisas terrenas que a gente já agradece a Deus, imagina aquilo que nós vamos receber. Eu imagino assim, quando eu leio aquele texto que diz assim: quando tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e o Senhor vai levar eles. E os que estiverem vivos, Ele vai fazer o quê? Vai arrebatar e vai encontrar com os outros nos ares. Você já pensou sobre essa cena? Você já imaginou? Tem algumas perguntas que o pessoal faz muito em gincana, né? Qual foi o primeiro homem que foi levado a Deus sem morrer? Não precisa responder não, isso é de gincana. Mas qual foi o segundo? Também não precisa responder. Só que talvez você pode fazer parte disso. Porque a pergunta é: Jesus volta antes de você morrer? Eu não tenho certeza, você também acredita que não. Porque se você tiver certeza, a Bíblia está errada, e a Bíblia não está errada, ela está certa, que ela diz que ninguém sabe nem o dia, se isso cabe só o Pai, nem o Filho. Então, se você estiver vivo, se eu estiver vivo, será arrebatado. Pensa numa coisa gloriosa, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não quero que Cristo venha antes de eu morrer. Eu quero que Ele venha e eu já tenha morrido. E você diz assim: pastor, que negócio é esse? Sim. Porque se Ele vir depois que eu morrer, eu chego primeiro do que você lá. Vou estar com Ele primeiro do que você. Você vai ficar aqui amargando ainda e vai chegar lá depois de mim. Eu vou, e quando você chegar lá, eu estou lá te esperando. Ei, glória a Deus, você chegou. Mas aí ninguém quer morrer, né? Não, meus irmãos, a morte é ruim quando você é uma pessoa sem esperança, quando é uma pessoa sem Deus, quando é uma pessoa que não conhece a verdade, quando é uma pessoa que não tem um compromisso sério com Deus, quando nunca confessou Jesus como Senhor. Mas a gente precisa pensar nisso com muito cuidado, com muito carinho. Então, olhando para isso, irmãos, toda essa mudança, ela nos proporciona o privilégio de poder olhar para frente. Isso é no sentido de podermos, em sã consciência espiritual, viver aguardando a gloriosa volta de Cristo, isso até que Ele venha. Nós temos o privilégio de anunciar Cristo por meio também quando nós realizamos a ceia do Senhor. Ele é um momento gracioso na nossa vida, é uma oportunidade de testemunhar, irmãos, sobre a morte de Cristo para com as nossas vidas. Mas também, irmãos, é um momento para a gente olhar para dentro da gente, isso é, examinarmos a nós mesmos. Assim como nos dá a oportunidade de relembrar a morte de Cristo, de poder olhar para frente com clareza e confiança e segurança de coração, Ele também nos traz, agora, o desafio de examinar a nós mesmos, né? Quando a gente volta aí para 1 Coríntios, no capítulo 11, o texto fala sobre isso, né? Que antes de que a gente coma do pão ou beba do cálice, a gente deve fazer o quê? Examinar-se, pois, o homem a si mesmo,
verso 28, e assim coma do pão e beba do cálice. Por que examinar-se a si mesmo, irmão? Porque nós temos outro versículo que diz o seguinte, né? E a gente não pode esquecer desse versículo, verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em outras palavras, irmãos, a gente precisa lembrar, isso é, quando nós examinamos os nossos próprios pecados, a nossa própria consciência, e nos arrependemos, somos livres de sermos por Ele corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Algumas pessoas dizem, por que isso está acontecendo comigo? Por que acontece isso comigo? Eu sou crente em Cristo Jesus, ele só não lembra da vida dele e do relacionamento dele com Deus. Ele está apanhando, o negócio está batendo, e ele está esquecendo. A gente precisa lembrar de algumas verdades que a gente não pode esquecer dela de maneira nenhuma. Ele está dizendo que quando nós julgamos a nós mesmos, examinamos a nós mesmos, nós não seremos o quê? Julgados. Isso é, corrigidos. Para não sermos corrigidos, nós precisamos ter esse cuidado, ter esse autoexame. Isso é, para aqueles que estão em Cristo, tem uma coisa linda. Alguém aqui lembra o que está em Romanos 8:1? Ninguém lembra? Então vamos lá, Romanos 8:1, que é para a gente deixar a Bíblia bem ativa na nossa cabeça aí. Eu sei que é chato virar para lá e para cá, mas a Bíblia está com a folha aí pedindo para isso, né? Para levar lá para cá. Olha aí, Romanos 8:1 diz assim, ó, agora, não é amanhã, e também não é depois da manhã, é agora, pois já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Isso é, para os que estão em Cristo Jesus, não tem mais condenação. E aí você diz assim, não pastor, então se já que não tem mais condenação, né? Eu posso abrir a porteira do pecado, do erro e ficar tranquilo. Não faça isso. Sabe por quê? Porque ele não disse que é para a gente fazer isso. Pelo contrário, eu quero aguçar agora a sua mente, indo com você lá para Hebreus 12:6. Pregaram isso há pouco tempo aqui atrás, e lembra que quando pregaram isso, eles falaram, portanto, não esqueça essa palavra, está lá nesse texto, Romanos 12:6. Mesmo que, Romanos capítulo 2, 12, verso 6. O que diz o verso 6? Olha que texto lindo. Porque, Romanos 12:6. Porque o Senhor faz o quê? Corrige a quem? A quem ama. E faz o quê? E açoita a todo filho a quem? Ei, coisa linda, né? Se ele ama você, ele corrige você. Mas se você é filho, ele açoita. Às vezes a gente precisa parar e olhar aqui para Hebreus 12, no verso 6, e lembrar que mesmo que não haja condenação, há repreensão. Mesmo que ele não nos condene, mas ele não abre mão para que a gente seja quem quer e faça o que quer, do jeito que quer, e na hora que quer e porque quer, sem pagar o preço. Ele está dizendo, volta lá no versículo, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem receber. Porque é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não faz o quê? Não corrige. Agora, a minha pergunta é, o que está escrito em João 1:12? Alguém lembra que está escrito em João 1:12? Isso é muito interessante, porque se isso faz parte da sua vida, agora você vai ter que pensar sobre
Hebreus 12, 6. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, tem uma mensagem bem graciosa, que é para a gente pensar sobre ela. João 12 diz o seguinte, a palavra do Senhor, irmãos, que a gente, quando recebe Cristo, quando crê no nome de Cristo, a gente recebe algo maravilhoso. O que é que a gente recebe? O poder de se tornar feito filhos de quem? De Deus, a saber, os que creram no seu nome. Quem crê em Jesus, quem recebe Jesus, ele é recebido como filho de Deus. Se ele é filho de Deus, vale para ele o que está em Romanos 12, em Hebreus 12, 6? Sim. Hebreus 12, 6 diz claro, que ele faz o quê? Ele açoita, ele corrige, ele disciplina os filhos que ele ama. Isso é importante lembrar, irmãos, porque às vezes, essa não é uma realidade que às vezes a gente está preocupada com ela. A gente está preocupado de fazer A, B, C ou D, C isso, C aquilo, mas a gente não está preocupado de parar e fazer sempre um autoexame entre nós e Deus, porque esse autoexame não é entre eu e você, é entre eu e Deus. Não é para mim fazer um exame de você com Deus, é para mim fazer um exame de mim para com Deus. É para você fazer um exame de você para com Deus. Por quê? Porque se a caminhada não estiver como é para estar, ele vai colocar no lugar, né? E para colocar no lugar, ele vai fazer o quê? Aquilo que a gente não quer que aconteça. Até porque toda disciplina, né, toda correção, a princípio ela traz alegria ou dor? Eu não sei vocês, eu sei eu, né? Eu levei alguma chicotada ainda quando era moleque. E eu não lembro de nenhuma vez que eu levei assim uma chicotada gostosa que eu sorria. Eu costumo dizer que as vezes que eu apanhei, né, meu pai sabe disso com clareza, porque era assim que ele agia. Quantos aqui conhecem marmelo? Ninguém conhece marmelo? Marmelo é uma fruta que dá umas varas assim, a árvore dele dá umas varas fininhas assim, ó. Aí você pega ela e faz assim um fogo e passa no fogo assim. E aí você puxa a casca, ela sai inteirinha. E aí você pode pegar ela assim num negócio redondo e pode bater que ela enrola assim e não quebra. Então meu pai usava sempre, no dia de escolha da disciplina, uma vara de marmelo. E aí ele dizia assim, vem cá, vamos acertar a conta. Lembra daquilo? Sim. Aí puxava assim, ó. Tá? Mas a pior de todas era a última. Porque depois que ele confessava, ele fazia a gente confessar tudo e disciplinava, ele dizia assim, vai. Aí quando a gente instruía, ele dava aquela puxada assim, ó. Se isso fosse de manhã, quando desse o meio-dia, você olhava assim, parece que passaram tinta em você, assim, foi pintado como um índio, assim, ficava aquela coisa vermelha, assim. Bom, aqui não podia nem triscar. Então não dá para sorrir com isso. Nem uma disciplina. Eu amo isso como pastor, né? Por exemplo, eu costumo dizer que pastor é como polícia. Longe ele faz o quê? Falta. E perto, incomoda. Isso é tão nítido que quando aquela turma está assim naquela conversa bacana, assim como um dia desse aconteceu, e você chega e diz assim, mas não precisa ter medo do pastor. Pastor é só o pastor. Não julga ninguém, não tem poder para julgar ninguém. Ele não pode condenar ninguém. Ele é só o pastor. Mas se eu temo um homem, você imagina o julgamento de Deus. Então é necessário que a gente pense sobre isso. A gente precisa não apenas olhar para frente e confiar no Senhor, mas a gente precisa caminhar com o Senhor de maneira que seja uma vida que agrada a Deus. Isso é, Deus sempre adverte
a todos aqueles que andam com Ele, a andar fora do pecado, para não ser repreendido. Isso é a demonstração do amor verdadeiro de um pai para com os seus filhos. Porque um pai que ama de verdade, ele primeiro não corrige, ele primeiro aconselha, adverte, ensina e dá o rumo para caminhar. E é isso que Deus faz comigo, e é isso que Deus faz com você. Então, irmãos, a ceia do Senhor é um momento de gratidão, é um momento de celebração em memória de Cristo, é também um momento de autoexame diante do Senhor na nossa caminhada cristã, e é também um momento de arrependimento, para a gente parar e dizer assim: não está legal aqui, não está jóia, então deixa eu consertar. Porque diz que se nós participarmos da ceia sem fazer esse autoexame, nós não estamos fazendo nada que glorifique a Deus. Pelo contrário, estamos trazendo mais prejuízo para si próprio. Ou estamos trazendo mais condenação, trazendo mais disciplina sobre as nossas próprias vidas. Diante, irmãos, de toda a bondade de Deus para conosco, nós precisamos reconhecer o seu amor por nós, nos voltarmos para Ele com sinceridade de coração, arrependimento, e nos aproximar do Senhor com uma reverência santa, um santo temor na mente e no coração. Não é apenas para a gente ser pessoas religiosas, pessoas que participam de evento ou de alguma coisa, é para a gente ser pessoas que verdadeiramente têm uma vida de temor a Deus, têm uma vida realmente que envolva a mente, que envolva o coração, um andar com Deus que seja um andar reverente, um andar santo, um andar em temor. Porque às vezes a gente teme os homens, a gente só não teme a Deus. A gente até não faz determinadas coisas na frente de alguém que pode nos criticar ou nos julgar, mas a gente esquece que acima de nós tem um Deus que prestaremos conta com Ele. Hebreus 4,13 diz isso, não é isso que Hebreus 4,13 diz? Não há criatura alguma encoberta diante dos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e descobertas diante dos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Podemos estar fazendo ou vivendo uma realidade que muitas pessoas não conhecem, mas não podemos fazer isso diante da presença de Deus, porque Ele conhece, conhece você, conhece todos nós da maneira que a gente nem conhece. O mesmo tempo, irmãos, nesse mesmo tempo de profunda gratidão, imensa alegria, nós precisamos ser gratos ao Senhor por todos os privilégios recebidos por Deus através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Por meio da morte de Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. Nós passamos a viver próximo de Deus. Nós saímos do estado de inimigo para o estado de filhos de Deus. Nós deixamos de viver ausente para andar com Deus, para desfrutar da vida espiritual novamente com Deus. São todos privilégios espirituais que nós recebemos por causa da morte de Jesus. Por isso ela precisa ser lembrada todos os dias. Ela precisa estar na minha memória e estar na sua memória, porque às vezes a gente chora quando a gente vê uma cena do filme da morte de Cristo, mas a gente não pensa na hora que vai pecar. A gente peca como se parece que aquilo é nada. Não, a gente precisa lembrar, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Se não houvesse os nossos pecados, não haveria a morte de Cristo. A morte de Cristo houve por causa dos meus, dos seus, dos nossos pecados. Então, a gente vai orar nesse momento, mas eu quero convidar você nesse momento a olhar para o Senhor, fazer um autoexame de consciência da sua vida espiritual para com Deus, ou para com o propósito que o Senhor tem para com a sua vida ao salvar você. Eu quero convidar você a fazer esse autoexame. Tanto você que está aqui no templo, que vai participar da ceia, quanto você que está em casa, ouvindo a mensagem do Senhor conosco nessa noite. Faça um exame de consciência. Se você se sente afastado de Deus ou vivendo em desobediência a Deus,
Volte para o Senhor agora. Tenha uma atitude de arrependimento. Fale com Deus. Conte a Deus isso. Olhe para Ele agora. Olhe para alguém que amou você a ponto de dar a vida em prol da sua vida, para que você pudesse voltar à presença de Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecar, nós somos pecadores e pecamos. Mas Deus nos deu Jesus Cristo como nosso advogado e que intercede diante do Pai por nós todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E a Ele foi dado o poder de perdoar os nossos pecados. Por isso, nesse momento, eu quero que você curve a sua fronte. Nós vamos falar com Deus. Pai, diante da Tua palavra que nós temos nessa noite meditado sobre ela, o nosso coração enche de alegria, Senhor, por saber o quão distante nós estávamos do Senhor, o quão triste era a nossa realidade espiritual diante do Senhor, o quanto, oh Deus, nós éramos carentes do que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, por ter dado o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado por nos reconciliar, Deus, por meio da morte do Teu Filho, pela nossa falta de capacidade de tratar das nossas vidas de forma pessoal. Obrigado por nos amar quando nós ainda, ó Deus, éramos pecadores. Obrigado por nos amar mesmo sendo injusto, Pai. Nos amar de forma que deu Seu Filho sendo justo por nós. Agora, Deus, toca no coração de cada pessoa nesse momento que ouviu a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um de forma que todos possam ser gratos por tudo o que receberam espiritualmente do Senhor por meio de Cristo. Mas que possam também, Pai, nesse momento refletir o que está vivendo, o que está fazendo, como está sendo na Sua presença, Pai. Fala agora, por meio do Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aumenta a fé de cada um, a ponto de que, ó Deus, aquele que precisa, diante do autoexame, fazer uma confissão, consiga, Pai, expressar, ó Deus, a sua confissão diante do Senhor nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor para conosco. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo que morreu por nós. Muito obrigado pelo privilégio de poder estarmos aqui agora cultuando ao Senhor, por causa da Tua graça e o Teu amor. Nos concede continuar na Tua presença, Pai. Toma nas Tuas mãos aquelas pessoas que nesse momento estão Te confessando. Recebe o seu pedido de confissão nesse momento no altar da Tua graça, Pai. Dispensa a Tua graça sobre a vida de cada um. Consagra a vida de cada um, Senhor. Tira todas as injustiças, Pai. Permita com que todos possam desfrutar de um relacionamento em paz contigo. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, diante desse nosso momento de oração, diante desse exame de consciência, eu não sei você que está em casa nesse momento, ou em qualquer lugar, assistindo o culto, e que realmente foi tocado pela palavra de Deus, que fez a sua oração, se arrependeu, falou com Deus nesse momento. Se você fez isso, entre em contato com a igreja, informa a igreja, pela conta da igreja, por onde você está assistindo, dá o seu endereço para que nós possamos crescer no relacionamento espiritual com Cristo,
junto com você.